Olá! A dependência brasileira da energia gerada nas grandes hidrelétricas é vista com preocupação, especialmente por ambientalistas. Eles defendem maiores investimentos em fontes alternativas, como as energias eólica e solar. Para falar sobre o assunto, o Palavra Aberta recebe o deputado Pena, do PV de São Paulo. Ele é autor de um projeto que estabelece um plano de desenvolvimento de energias renováveis para o Brasil. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado. Esse plano seu, como é essa proposta, o que é que ela propõe para o país em termos de variação de nossa matriz energética? Pois é, não é possível que um país tropical como o nosso não tenha um plano arrojado de energia solar. A costa que temos, não ter um projeto grande de energia eólica é muito estranho, você não acha? Então, nós precisamos urgentemente acordar o país para isso. Dois pontos. Primeiro, eficiência energética. Nós não podemos ter perdas imensas na transmissão da energia elétrica como temos. Não podemos ter uma produção que é perdulária em relação ao consumo de energia elétrica. Por outro lado, não se desenvolve essas nossas potencialidades. Então nós, antes que se inunde o Brasil todo, naquela velha ideia do sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, é preciso que a gente acorde para novas tecnologias, para novas opções de matriz energética. Até porque, deputado Pena, esse país, como o senhor diz, tem grandes riquezas naturais. Claro. E a questão ambiental é uma questão grave e, do ponto de vista econômico, ela é trágica. Pois então, é. o Brasil hoje, ele tem, de um lado, as energias de combustível fóssil e, de outro lado, as hidrelétricas. A opção é muito em torno das hidrelétricas. Como é que o senhor vê essa questão? Por exemplo, nós temos o problema de Belo Monte. Vale a pena você inundar uma parte que é o verdadeiro paraíso, com povos vivendo milenarmente ali, culturas enraizadas, para a geração de energia elétrica? Apesar de ser uma energia renovável, ela tem um custo humano e ambiental. Não pode se inundar o Brasil para atender uma produção perdulária em relação ao consumo de energia, em primeiro lugar. Depois, nós temos outras opções. Você vê, você vai nos países por aí, na Europa e tal, a própria China montou o maior parque de energia solar e não tem a oferta de luz que o Nordeste brasileiro, nós que somos nordestinos, sabemos que temos. Então, eu acho que estamos muito frouxos em relação a essa coisa que é um potencial extraordinário. Então, meu projeto, além de chamar a atenção concretamente, cria instrumentos para que se efetive uma política arrojada em relação a outras opções. Não é mais possível também se pensar em oferta de milhões de quilowatts de energia elétrica, porque não temos mais tantos lugares aonde poder gerar tais Além dessas que já estão começando instaladas. Em construção também. Então, nós queremos chamar a atenção que está na hora também de se pensar em geração municipal de energia, os polos industriais buscar sua geração própria. Algumas empresas em São Paulo estão fazendo isso. A Votorantim fez isso. E oferta para a rede a sua sobra. Então, é preciso uma decisão política a favor das mini hidrelétricas. Nós precisamos pensar isso. Em todo canto pode ser gerada energia. Uma das coisas interessantes, deputado Pena, no seu projeto é a vinculação que o senhor quer fazer com a agricultura familiar. Como é que se daria isso? Pois é. Puxar o fio para um polo de desenvolvimento agrícola, por exemplo, no meio da Amazônia, Rondônia, é muito dispendioso.
No entanto, se houver a possibilidade de uma energia alternativa para atender um plano de produção agrícola, solar, eólica, é muito mais confortável, é muito mais independente e muito mais barato se a gente for computar num tempo médio. Não precisa nem um tempo longo, um tempo médio isso já vai repor. Mas quero lhe dizer que nós temos um potencial muito grande no país. Isso tive recentemente com a presidente Dilma, falamos sobre isso. Quer dizer, o mundo espera que a experiência alternativa do Brasil nesse campo da energia seja um sinal muito forte. Nós já temos a hidrelétrica, que é bom, que é um sinal forte, que é uma energia renovável, mas que não é indefinida, né? Há sempre uma hipótese, por exemplo... O problema é que o Brasil parece que ele ficou muito na hidrelétrica, ele não partiu, por exemplo, a energia eólica, que é uma energia considerada muito barata e muito limpa. Esse plano decenal do Brasil não é muito ambicioso. Por exemplo, em 2019, só teria 6 megawatts de produção. E o potencial são 143 megawatts. Então, o que é que está faltando aí como orientação para essa política energética? Falta convidar a sociedade para uma outra experiência. Os empreendedores, né? Nós não podemos pensar que regulamentando apenas a gente vai conseguir isso. Mas se você convida a sociedade para um grande debate, e esse grande debate vai ter que ser urgente, por exemplo, o combustível fóssil nos automóveis, não é possível mais. Esse passou a ser o eixo central do nosso desenvolvimento. E acabou as cidades. Acabaram-se as cidades. E o gargalo dos transportes está aí. Está aí. Agora, deputado Pena, o senhor é o presidente do PV, um partido que foi muito bem votado nas últimas eleições. Sim. Tem um eleitorado acordado para a questão. Sim. Como é que o PV pretende encaminhar essa proposta no sentido de viabilizá-la dentro do Congresso e junto ao governo? Nós temos trabalhado muito nesse sentido. Eu disse a você que já estive com a presidente falando. Nós vamos, agora na Rio+20, ter uma posição muito clara a respeito disso. Também da condenação da energia nuclear. O deputado nosso... Com esse exemplo do Japão, acho que ficou muito claro. Pois é. E nós ainda temos mais 5 usinas nucleares para ser ativadas no Brasil. Não é possível. A Alemanha está desativando. Então, tivemos também com o embaixador da Alemanha dizendo que não era mais visto com bons olhos os financiamentos nesse tipo de geração de energia. E ele, muito elegante, disse que estava redirecionando os investimentos no Brasil para as mini hidrelétricas, para a energia solar e energia eólica, o que nos deu um certo conforto. Mas acho que é um tema tão fascinante, né? Você sabia, por exemplo, que uma moto polui 3 carros? Sabia? As motos se multiplicaram no país. Quer dizer, é um poluidor contumaz, né? Então, uma moto polui o que 3 carros poluem. Então, por exemplo, o plano de fiscalização da regulagem dos motores, que lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós estamos fazendo com a administração do PV, na Secretaria do Meio Ambiente, é lei e não está, e o Brasil não cumpre. Parece que está tudo bem, não é verdade. Nós temos uma condição nas cidades de poluição terrível, de péssima qualidade, né, no ar. Nós também estamos muito preocupados aqui na Câmara com um projeto de lei meu e do deputado Sarney Filho a respeito de outro contaminante
terrível, que é o organoclorado lá, o tal dos PCBs. Está proibida no Brasil a fabricação, mas os motores, eles têm que ter destinação final em altos fornos, porque só assim você destrói essa substância que entra na cadeia de vida. O leite materno já tem um percentual perigoso desse organoclorado. Realmente essa questão ambiental, deputado, infelizmente nosso tempo acabou, mas essa questão é uma questão premente, seríssima, e eu desejo muito boa sorte na condução desse projeto que o senhor consiga ir junto ao Congresso e ao governo sensibilizá-los para essa proposta. Na nossa Comissão do Meio Ambiente, nós temos toda a condição de aprovar. E quero dizer a você também que eu estou à disposição, quantas vezes for necessário, e prazerosamente estar aqui para conversar com você sobre essa questão crucial, que é a questão da qualidade de vida. Obrigada por sua presença. Lembrando que esse programa também está sendo transmitido pela Rádio Câmara. E muito obrigada e volte sempre. Tá bom. E você que nos acompanha, um grande abraço e a gente se vê em breve aqui mesmo no Palavra Aberta.